Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Ensinando Matemática, canal do professor Josimar Baixo. Você está na primeira aula do curso de Matemática Básica para aprimorar os conhecimentos em matemática e ter uma possibilidade de melhorar o seu rendimento em concursos públicos, certo? De nível fundamental e ensino médio, beleza? Aqui é um curso preparado com carinho para vocês, é um curso que a gente vai bem tranquilo, bem devagar, vamos com paciência, vamos aprender todos juntos. Aqui na descrição eu vou deixar um link, certo? Com o grupo do WhatsApp para as pessoas que têm interesse em assistir os vídeos do meu canal relacionados a esse curso ou qualquer outro vídeo aqui, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos trabalhar duas operações matemáticas, beleza? Os conceitos. Conceitos e já vamos fazer alguma coisa. Nós vamos trabalhar adição e subtração. Então vamos lá para a aula. Vamos embora. Primeiro tópico que a gente vai ver vai ser o tópico de adição. Quando é que a gente vai trabalhar com a adição? Quando é que envolve a operação matemática adição? Quando no seu problema tiver a ideia de juntar quantidades ou de acrescentar quantidades. Eu trouxe dois problemas aqui para a gente resolver. O primeiro problema eu vou ter a ideia de juntar e o segundo problema eu vou ter a ideia de acrescentar. São duas coisas muito próximas, certo? Diz o seguinte. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, quando eu estou perguntando aqui o total da equipe de atletas brasileiros, é o seguinte, ó, a equipe é composta de homens e de mulheres. Então, para saber o total de atletas da equipe, eu tenho que pegar essas duas quantidades e juntar. Quando eu junto as duas, então eu vou ter o total de atletas da equipe brasileira. Então, no primeiro problema, fica claro a ideia de juntar. No segundo problema, diz o seguinte, ó. O preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser feita a prazo, tá ok? Financiada em 12 prestações iguais. Mas nesse caso, o preço sofre um acréscimo, a palavra vem destacando aqui, de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Então fica claro aqui que não é uma ideia de juntar, mas é uma ideia de acrescentar. Eu tenho o preço da televisão à vista, como eu escolho a opção de pagamento a prazo, eu vou acrescentar uns juros, tá ok? Vou acrescentar uma quantia, que nesse caso é o juros. Então quando aparecer essas duas ideias, o meu problema vai ser um problema de adição. Vamos lá. A questão número 1, que a gente acabou de ler, foi a questão envolvendo a quantidade de atletas nos Jogos Olímpicos. Eu vou resolver essa questão aqui de dois modos e a gente vai com calma, relembrando alguns termos aqui. O primeiro modo é o que todo mundo usa, é o algoritmo normal. Você vai fazer aqui, ó, 256 mais 209, certo? Esses termos aqui, você tem que decorar os números, tá ok? Esses números aqui, nessa conta, nessa expressão, a gente chama de parcela. Então, aqui, ó, 256 é uma parcela na minha adição e 209 é outra parcela. Quando eu somar, eu vou ter o seguinte resultado, ó. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 0 dá 6. 2 mais 2, 4. Então, eu vou ter o resultado 465 atletas. Esse número aqui, o resultado, nós chamamos na adição, nós chamamos ele de soma, tá ok? Então, 465 é a soma. Então, quando vocês ouvirem esta palavra aqui, vocês estão falando de uma adição, certo? Esse é o primeiro modo de você resolver, que é o algoritmo usual, né? Todo mundo usa, mas também tem aquele modo que todo mundo gosto de fazer ele, mas é mais de cabeça, certo? Vou fazer aqui com calma, que é o da decomposição. Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero somar aqui, ó, 200 e para ter, né, a quantidade de atletas, eu vou ter que pegar a quantidade de homens e juntar com a quantidade de atletas mulheres. Então, vou fazer aqui, ó, 256 mais 209. Sim, deixa eu escrever o tipo aqui, né, do procedimento. A gente vai fazer aqui, ó, o algoritmo da decomposição. Você vai decompor e vai somar. Bem tranquilo também. A gente, como eu disse, costuma fazer ele
geralmente para fazer as contas de cabeça, para ir mais rápido. Mas eu vou fazer aqui bem devagarzinho. Vou somar 256 mais 209. O que é decompor? Eu vou escrever de uma forma diferente. Ó. 256, vocês concordam comigo, o que é 200 mais 50 mais 6. Então, eu tenho aqui 256. Somado com 209 é a mesma coisa de 200 mais 9. Quando eu for somar esses números, eu vou procurar somar os números que têm a mesma quantidade de algarismos. Ó. 200 mais 200 dá 400. 50, como só tem de dois algarismos, eu vou repetir aqui. E vou fazer ó, 6 mais 9, 15. Tá ok? Já posso fazer direto, né? 400 mais 50 mais 15. Mas eu vou decompor esse 15 aqui, ó. Vou fazer assim, ó. 400 mais 50. 15, eu sei que é 10 mais 5. Ok? E agora eu vou somar esses dois, ó. Então, vou repetir o 400 mais 50 mais 10 dá 60. Eu vou repetir o 5. No final, ó, 400 mais 60, 460. 460 mais 5, eu chego em 465. Então, a partir de agora, vocês têm dois modos de fazer. Ou vocês fazem dessa forma, ou vocês fazem dessa forma. Eu prefiro fazer dessa forma aqui. Eu acho mais direto, tá ok? Mas esse algoritmo aqui da decomposição, a gente utiliza ele para fazer geralmente mais a conta de cabeça, certo? Só que antes de fazer de cabeça, a gente tem que saber fazer ela aqui. Então vamos para a questão número 2, ó. Esse segundo probleminha aqui, ó. O preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo financiada em 12 prestações iguais. Mas nesse caso o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Então vamos lá, questãozinha bem simples. Ó. Primeiro eu tenho que saber que eu tenho duas parcelas na minha adição aqui. Ó. Eu vou acrescentar a parcela de 350, vou acrescentar aquela parcela, essa parcela de R$ 675. Então vou fazer aqui, ó. Primeiro vou fazer dos dois modos, certo? Ó. O primeiro modo é o algoritmo usual. Vou fazer aqui, ó, 1.350 somado com 675. Lembrando que vocês têm que tomar o cuidado de recuar todo mundo para a direita, certo? Muita gente erra a adição fazendo isso aqui, ó, 675. Aí você perde uma questão. Então vamos lá, 675. Agora é só somar. 0 mais 5 dá 5. 5 mais 7 dá 12. Você coloca duas unidades e vai um aqui, ó. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 6, 10. Coloca o 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Então o preço da TV, após você acrescentar o acréscimo de R$ 675, é 2.525. Lembrando que 1.325 a gente chama de quê? Parcela. 675 é outra parcela. E o resultado, tá ok? Que também pode ser chamado de resultado, mas aqui a gente vai chamar de soma, tá ok? Então, a soma dessas duas parcelas é 2025. Fazendo do segundo modo aqui, vocês vão ver que vocês já vão começar a fazer mais rápido. É o seguinte, ó. 1.350 mais 675, certo? Vamos lá, decompor aqui, ó. 1.000 mais 300 mais 50, isso aqui é 1.350, mais aqui, ó, 600 mais 70 mais 5, beleza? Agora você vai somar aqui os números que têm a mesma quantidade de algarismos. Ó. Como só tem 1.000 com 4 algarismos, você deixa o 1.000 aqui quietinho. 300 você pode somar com 600. 300 mais 600 dá 900. Você pode pegar aqui, ó, 50 mais 70. 50 mais 70, quando você fizer aí, dá 120. E você vai repetir o 5 aqui, só tem ele com um algarismo. Posso decompor aqui, ó, ou então já posso somar direto, né? 900 com 120, mas eu vou decompor aqui, ó. Vai ser 1.000, certo? 900 aqui. 120, ó, é 100 mais 20. E aqui mais 5, ok? Vou somar esses dois aqui, ó. Então, vou repetir o resto. 100 mais aqui, ó. 900 mais 100 dá 1.000. Eu disse 100, né? Mas aqui é 1.000. Então, 1.000. Já vou somar esses dois, ó. 20 mais 5 dá 25, ok?
Então aqui, ó, 1000 mais 1000, 2000. 2000 mais 25, aqui resta 2025. Então qualquer um dos modos que você encontrar, que você achar melhor para resolver, você vai tem que chegar na mesma soma, certo? Lembrando, ó, parcela, parcela, e o resultado aqui é uma soma. Tranquilo? Acredito que sim, né? A adição, assim como as outras propriedades, também tem, como as outras operações, tem suas propriedades, certo? As propriedades que a gente vai ver hoje são 3, são bem tranquilas, ó. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, certo? Que é aquela bem conhecida, que a ordem das parcelas não altera a soma. A outra, bem tranquila, é o elemento neutro. E por fim, uma pouco falada, mas é muito interessante, é a associativa. A gente utiliza muito, mas não sabe. Então vamos para as propriedades. A primeira propriedade, como eu disse a vocês, é a propriedade comutativa. Ela é basicamente isso aqui, ó. A ordem das parcelas não altera a soma. Lembrando que a soma é o resultado de uma adição. Vou deixar destacado aqui, ó. Não altera. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou soma bem simples aqui. Vou com somas bem simples, ó. Eu tenho a seguinte soma, ó. 13 mais 5 mais 7. Ok? A ordem das parcelas é essa aqui. Quando eu somar isso aqui, ó. 13 mais 5 dá 18. 18 mais 7 aqui, repete o 7. 18 mais 7, quando vocês fizerem, dá 25. Agora eu vou pegar esta soma, certo? E vou trocar a ordem das parcelas. Lembrando que eu tenho uma adição aqui de quantas parcelas? De 3 parcelas. 3 é uma parcela, 5 é uma parcela e 7 é outra parcela. Então vou alterar a ordem das parcelas aqui. Vou fazer assim, ó. 7 mais 13 mais 5, tá ok? A ordem das parcelas tem que dar o mesmo resultado aqui, ó. 7 mais 13 dá 20. Aí você repete o 5. 20 mais 5 dá 25. Então eu alterei a ordem das parcelas, mas o resultado foi o mesmo. Não importa como você alterar, certo? Se você alterar aqui de qualquer forma, tem que dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu fizer assim, ó. 13 mais, aqui no caso seria 7 mais 5. A última composição aqui, né? Poderia fazer permutar de outra forma aqui, mas vamos aqui, ó. Deixa eu fazer assim, botar o 5 aqui, ó. E o 13 aqui. 5 mais 7 dá 12. 12 mais 13. 12 mais 13 dá 25. Então percebam que eu alterei a ordem, certo? Das parcelas. E a ordem das parcelas não alterou a soma. Lembrando que a soma é o resultado. E eu digo ainda mais, ó. Essa troca aqui, por exemplo, sendo A e B qualquer número, certo? Ela é igual, serve tanto para a ordem numérica como para a álgebra, certo? A ordem das parcelas na álgebra também não altera a soma. Somar A mais B é a mesma coisa de somar B mais A, certo? Tranquilo, né? Vamos para a próxima propriedade. Propriedade mais fácil de todas, né? O elemento neutro. Como a gente está falando de adição, vocês têm que saber quem é o elemento neutro da adição. Muita gente não sabe que o número 0 na adição é o elemento neutro. As operações, os elementos neutros mudam de operações, dependendo da operação, tá ok? Então vamos aqui. Quem é o elemento neutro da adição? O elemento neutro da adição é o 0, tá ok? Eu somar o 0 com qualquer número, a resposta sempre vai dar qualquer número, independente do número. Se eu tenho assim, por exemplo, 2 mais 0, não precisa perder tempo, a resposta é 2. Se eu tenho 0 mais 5, a resposta é 5. Se eu tenho aqui, ó, 111 mais 2 mais 0, 111 mais 2, 113. 113 mais 0, isso aqui dá 113. O 0 não tem importância como parcela numa adição, certo? Então, tanto faz ele vir aqui por último ou por primeiro, não tem nenhum problema. Pode vir aqui no meio também, se você tiver, ó, 20 mais 0 mais 15. Isso aqui é a mesma coisa de eu somar 20 mais 15, porque o 0 não tem importância. 20 mais 15 dá 35.
Acredito que bem tranquilo para todo mundo aqui, né? Bom, a próxima propriedade aqui, propriedade associativa, ela diz o seguinte. Basicamente, ela diz que você pode escolher a ordem. Deixa eu botar aqui e anotar para vocês, ó. Escolher a ordem por onde começar a somar. Ok? Você que escolhe. Por exemplo, eu vou fazer 3 adições aqui consecutivas. Ó. Imagine aí que eu tenho a soma, deixa eu ver aqui, 23 mais 5 mais 17, por exemplo. Não, 17 não é um número bom. 23 mais 5 mais 12. Vamos lá. Vou repetir aqui, ó, essa mesma soma. 23 mais 5 mais 12. Vou repetir aqui novamente. 23 mais 5 mais 12. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou associar 2 parcelas para começar a responder. Então, escolher a ordem por onde começar. É você que escolhe. Vamos dizer que nessa adição aqui eu quero começar pelas 2 primeiras parcelas. Então, vou somar aqui, ó. 23 mais 5 dá 28. 28 mais 12. Quanto é que dá 28 mais 12? 28 mais 12 dá 40. Então, eu começando por essas 2 parcelas aqui, o resultado deu 40. Mas vai que eu ache mais fácil começar pelas 2 últimas parcelas. 5 mais 12. Então, vou repetir o 23 aqui, ó. Aqui, ó, 5 mais 12, 17. Deu 17, certo? 23 mais 17, quando você somar, também tem que dar 40. Então, veja aqui, ó, comecei pelo início, deu 40. Comecei pelo final, deu 40. Mesma coisa eu posso fazer assim, ó. Imagine que eu acho mais fácil somar o 12 com o 23 primeiro. Então, vou e faço isso, ó. 12 mais 23, quando vocês fizerem aí, dá 35. 35, repito o 5 aqui, ó. 35 mais 5 dá 40. Então, perceba que a propriedade associativa é justamente isso aqui, ó. Ela permite você escolher por onde começar. Se você quer começar somando aqui, pelo início você começa, pelo final você começa. 2 parcelas, onde é que elas estejam, você começa, tá ok? Você que escolhe. Essa propriedade aqui, a gente usa ela justamente pelo seguinte fato. Nas adições, quando a gente percebe que a soma dá um múltiplo de 10, fica mais fácil. Por exemplo, a seguinte soma aqui, ó. Se eu tenho aqui, deixa eu pensar aqui, ó. 15 mais aqui 23 mais 15 mais 7. Imagine essa soma aí sem eu conhecer a propriedade associativa, certo? Vou fazer assim, ó. 15 mais 23, vou fazer direto, viu, turma? 15 mais 23, aqui dá 8, aqui dá 3, dá 38. 38, ó, 15, aí eu vou e repito aqui o 15 e o 7. Se eu quiser somar direto, já poderia ter ido também, ó. Posso fazer assim, ó, 38 mais 15, ó. 8 mais 5, 13, 13 vai 1. Aqui, ó, 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5. 53 mais 7. Quanto é que dá 53 mais 7? Dá 60. E isso sem utilizar a propriedade associativa. Vocês percebam que eu fiz direto, da esquerda para a direita. Mas utilizando a propriedade associativa, eu percebo o seguinte. Ó. Vamos com calma aqui. A gente utiliza justamente ela quando a soma de alguma parcela dá um múltiplo de 10. Pelo menos no meu caso eu acho mais fácil. Imagine aqui, ó, fica claro que se eu fizer aqui, ó, 15 mais 15, facilita muito a minha vida. Então, a propriedade associativa me permite fazer isso direto, ó. 15 mais 15, 30. Agora eu vou e faço aqui, ó, 23 mais 7. 23 mais 7 também dá um múltiplo de 10. Então, quando eu somar 23 mais 7, eu vou encontrar aqui, ó, 30 também. 30 mais 30 dá 60. Então, percebam que você ter esses caminhos, essas propriedades, facilita muito a sua vida. Então, a propriedade associativa é justamente para isso. Tranquilo? Ok? As 3 propriedades? Então, vamos continuando aqui, ó. Agora, a gente vai relembrar um pouco o que é a subtração. Da mesma forma que a gente tem as ideias no problema, em adição, que é juntar ou acrescentar,
Na subtração também. No seu problema, quando tiver a ideia de tirar, de comparar ou de completar quanto falta, o seu problema é um problema de subtração. E esse é o tchan da matemática. Você saber qual conteúdo vai tratar o seu problema. Você está no nível bom de matemática quando você sabe o que você vai fazer. Quando você sabe o que aquele problema está pedindo. Por exemplo, aqui, vou ler esse problema com vocês aqui com calma. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Ok? Então, perceba o seguinte, eu tenho um total de peças, que são as peças com defeito e sem defeito, e do total de peças que eu tenho aqui, quando eu tirar a quantidade de peças que tem defeito, quando eu tirar, vai me sobrar as peças sem defeito. Então, eu tenho uma quantidade, tenho que tirar outra. Problema de subtração. Comparar, a ideia de comparar, No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? Então, eu sei que tem dois tipos de pessoas que são deputados federais. Eu tenho homens e tenho mulheres. Eu estou dando a quantidade de parlamentares e estou dando a quantidade de mulheres. Eu quero saber quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres. Então, estou comparando aqui a quantidade de homens que ocupam o cargo de parlamentar com a quantidade de mulheres que ocupam esse cargo. Então, eu tenho um problema de subtração, porque eu estou comparando duas quantidades. Mesma ideia aqui, completar quanto falta. A produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para complementar a produção mensal? Então, eu tenho a produção mensal, produzi uma certa quantidade, certo? Produzi uma certa quantidade e quero saber quanto falta para terminar, para atingir o objetivo, que é a produção mensal de 500 tijolos. Então, nesses três problemas aqui, eu vou utilizar a ideia de subtração. Então, vamos lá. No problema número 1, certo? Eu tenho uma fábrica que produz 985 peças. Uma das máquinas deu defeito e 162 saíram com defeito, certo? Eu quero quantas peças foram produzidas sem defeito. Então, vamos lá. Então, do total de peças, que são 985, eu vou retirar, por isso o sinal de subtração, é indicado por essa barrinha aqui deitada. Eu vou retirar 162 peças, certo? O que vai me sobrar é a quantidade de peças sem defeito. Vamos lá. 5 menos 2 dá 3. 6 menos 8. 8 menos 6 dá 2. 9 menos 1 dá 8. Então foram 823 peças sem defeito. Assim como na adição, esses carinhas aqui também recebem um nome. Só que esses nomes aqui são um pouquinho mais diferentes. Então, vocês têm que decorar, certo? Vocês têm que decorar. Vamos lá. O primeiro cara aqui, a gente chama ele de minuendo, certo? A gente chama ele de minuendo. O segundo cara aqui, a gente chama ele de subtraindo, tá ok? A gente chama ele de subtraindo. E a resposta da subtração nós chamamos de diferença. Então, quando vocês escutarem este nome aqui, diferença, vocês estão cientes que vocês estão envolvidos em um problema de subtração, tá ok? O subtraindo é sempre a parte que eu vou retirar, tá ok? É sempre a parte que eu vou retirar. E o minuendo é sempre a maior parte, certo? Ainda por enquanto a gente vai segurar esse aqui, O minuendo sempre tem que ser maior que o subtraindo, até o momento, tá ok? Mais na frente a gente vai ver que isso não é tão interessante, porque a gente vai trabalhar com os números negativos mais na frente. Por hora são só os números naturais. Então, minuendo é o carinha que vem aqui em cima, subtraindo é quem eu estou retirando, e o resto aqui, a resposta é diferença. Beleza? Então, aqui eu tive que tirar a quantidade de peças. Então, eu estou falando de um problema de subtração, indicado por esse sinal aqui. Então, onde aparecer esse sinal, eu estou subtraindo alguém, certo? Tranquilo?
Vamos para a questão número 4. No ano de 2018 havia 512 parlamentares na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis, informação importante aqui, ó, quem não sabe. Desses parlamentares, 54 eram mulheres. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? Então, como eu quero saber quantos ocupam a mais, então eu vou pegar o total, certo? Que são 512, que ele é o quê? O meu minuendo, certo? Como eu quero quanto falta, eu vou tirar a quantidade que tem aqui, ou seja, ó, 54, certo? Que é a quantidade de parlamentares mulheres. Isso vai me dar aqui, ó, é o meu subtraindo, é a parte que eu estou retirando, subtraindo. Isso vai me dar aqui no final a minha diferença, tá ok? Então a diferença da quantidade de parlamentares homens para a quantidade de parlamentares mulheres. Então vamos lá, com calma aqui, ó. Como eu disse a vocês, o minuendo nunca pode ser menor do que o subtraindo. Então aqui eu não posso fazer, ó, 2 menos 4, tá ok? Vou pegar emprestado, ó. Quando eu pego emprestado, aqui só tem 1, certo? Então ele vai ficar sem nada. Quando ele emprestar, ele vai virar aqui, ó, 10. Só que aqui eu já tenho 2. Então 10 mais 2 dá 12. Você risca o 2 e vai trabalhar com 12. 12 menos 4, 8. Ó, o 1 você risca também, você não vai trabalhar com ele, vai ser 0 menos 5. O 0 é menor que o 5, não posso fazer. Então vai pegar emprestado do 5 aqui, ó. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 10. 10 menos 5 dá 5. E agora você baixa o 4 aqui porque não tem ninguém. Se você acrescentar o 0 aqui, só para nível de ficar bonitinha a conta, você pode fazer, ó. 4 menos 0 dá 4, tá ok? Então, a quantidade de parlamentares homens é esta diferença aqui. Qual foi a diferença que eu achei? 458. Então, na Câmara dos Deputados, nessa Câmara dos Deputados aí no ano de 2018, tinha 458 homens parlamentares na Câmara, certo? Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão número 5 do nosso vídeo aqui, ó. A produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para complementar a produção mensal? Então vamos embora. Eu tenho o total de tijolos, que é 5.000, certo? Eu quero saber quanto falta ainda. Para saber quanto falta, eu vou tirar a parte que eu já tenho. Ou seja, vou fazer menos 3.925, tá ok? 3.925. Deixa eu só tentar fazer mais bonitinho aqui, então. 3.925. Acho que ficou melhor. Aí vamos lá. Essa parte de tomar emprestado aqui, vocês acreditam que muita gente tem dificuldade na subtração, não sabe subtrair. Vamos lá. 5 menos 0 eu não posso fazer. Opa, desculpa, 0 menos 5 eu não posso fazer. Esse 0 vai pedir emprestado aqui. Ele tem como emprestar? Não. A esse pede emprestado a esse. Tem como emprestar? Não. Esse 0 vai pedir emprestado a esse. Tem como emprestar? Tem. Então vamos lá. Aqui vai ficar 4. Quando ele empresta 1, automaticamente aqui vira 10. Então se ele tem 10, agora ele pode emprestar. Como ele vai emprestar 1, aqui vai ficar 9. Certo? Aqui fica 10. Mesmo procedimento, agora ele pode emprestar. Aqui vai ficar 9 e aqui fica 10. Então você esquece esse 0, esse 5 e esse 9. Então você vai fazer aqui, ó, 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7. 9 menos 9 dá 1. 4 menos 3 dá 1 não. 9 menos 9 dá 0. 4 menos 3 dá 1, tá ok? Então a quantidade de tijolos que ainda falta para alcançar a meta é 1.075 tijolos. Então, na minha subtração, lembrando dos nomes, esse cara é o quê? O meu minuendo. Esse cara aqui é o quê? Subtraindo. Ok? Esse é o subtraindo e esse aqui é o quê? A diferença. Certo? Eu boto maiúsculo para você lembrar que se aparecer essa palavra aqui, você está ciente que é um problema de subtração. Bom, um outro modo de fazer esse tipo de subtração é o seguinte, ó. Quando for zeros aqui, você pode fazer o seguinte passo, ó.
tenho 5.000, certo? Vou fazer 5.000 menos 3.925. Você pode fazer o seguinte passo, ó. De 5.000 eu vou tirar uma unidade e de 5.000 e de 3.925 eu vou tirar a mesma unidade. Quando eu faço isso, eu vou ficar com o seguinte, ó. Todo mundo sabe fazer, ó. 5.000 menos 1 dá 4.999. 3.925 menos 1 dá 3.924. Então, a subtração, vou fazer aqui, ó. Olha como fica fácil. 9 menos 4 dá 5. 9 menos 2 dá 7. 9 menos 9 dá nada. 4 menos 3 dá 1. Então, a gente chega no mesmo resultado, só que aparentemente essa conta aqui é mais fácil. Mas só que isso aqui é o mesmo processo que isso aqui, beleza? Tranquilo? Acredito que sim, né? Então, problema número 5, questão número 5 aqui sobre subtração, resolvido. Vamos para a próxima. Ó, o próximo passo aqui é uma relação importantíssima que a gente tem dentro da subtração. Você sabendo isso aqui, você resolve muitas questões envolvendo subtração. Subtração e também adição. Vamos lá. A relação fundamental da subtração diz o seguinte, que se eu tiver o minuendo, né, que é a operação que a gente faz, ó, o minuendo menos o subtraindo é igual à diferença, que é a conta que a gente faz. Ó. Vou fazer um exemplo aqui bem básico. Ó. Se eu tiver assim, ó, 9 menos 5, isso aqui dá 4. Lembrando, ó, o 9 é o que na minha operação? Minuendo. O 5 é o que na minha operação? Subtraindo. E o 4 é o que na minha operação? A diferença. Isso aqui só vai ser verdade se, somente se, o caminho contrário aqui também for verdade. Eu pegar o subtraindo. Quem é o meu subtraindo? Quem é o meu subtraindo aqui nessa conta? O meu subtraindo é o número 5, ó, a setinha indo para o 5 aqui, ó. Então, se eu fizer 5, que é o subtraindo, mais a diferença, que é quem? 4. Isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao minuendo. Então, essa subtração aqui só é verdade se o caminho contrário aqui também for. Então, 9 menos 5 só é 4, se 4 mais 5 for igual a 9. E isso aqui é verdadeiro, ok? Pode ser com qualquer subtração. Qualquer subtração, isso aqui tem que ser verdade. Por exemplo, outro exemplo fácil. 12 menos 5 dá 7. 12 é o minuendo, 5 é o subtraindo e 7 é a diferença. Isso aqui só é verdade se eu pegar o subtraindo, que é o 5, somar com a diferença, que é o 7, tem que dar o minuendo, que é o 12. Então, 5 menos 7, 12 menos 5 dá 7, porque 5 mais 7 dá 12, ok? Então, é o caminho contrário. Uma outra forma de você fazer, na verdade, isso aqui, turma, a gente aprende isso aqui para, por exemplo, ó, vai que num problema não dê esse número 12. Seja assim, ó. Igual a gente vai fazer aqui, ó. Não dê esse número 12, certo? Eu tenho um número, menos 5 dá 7. Como é que eu faço para descobrir esse número que está faltando? Eu utilizo a relação fundamental da subtração. Se um número menos 5 dá 7, quer dizer que 5 mais 7 dá este número, que no caso é o número 12. Se aqui não viesse o 9, você fazia o mesmo caminho. Um outro caminho, utilizando essa mesma ideia aqui, é o seguinte, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Pequeno, com um número pequeno para a gente fixar legal. Ó. 20 menos um número que eu não sei dá, deixa eu ver, 12. Dá 12. 20 menos um número que eu não sei dá 12. Como é que você vai fazer para descobrir esse número? Ó, nesse que a gente está vendo aqui, ó, o minuendo subtraindo a diferença, a gente só descobre o minuendo, certo? Mas o que está faltando aqui no meu caso é o subtraindo, certo? Como é que a gente vai fazer para descobrir o subtraindo? Para descobrir o subtraindo, você vai fazer aqui, ó, o minuendo menos a diferença vai me dar o subtraindo. Então, quanto é que é o número que eu estou procurando aqui? O número que você está procurando é 20 menos 12. 20 menos 12 dá 8. Então, o número que você está procurando aqui, de acordo com a relação fundamental, é o número 8.
Muita gente nos livros só aponta essa aqui, mas essa diferença aqui, essa relação, você pode manipular ela de várias formas. Então, fixe pelo menos essa. Fixando essa aqui, você consegue montar qualquer outra, ok? Vamos para um exemplo aqui, ó. Questão 6. Encontre o número que está faltando. Então, vamos lá aqui, ó. Na questão número 1, eu não sei quem é no item A, eu não sei quem é o minuendo. Eu sei que 6.429 é o subtraindo e eu tenho a diferença. Então, pela relação fundamental da subtração, eu sei que se eu pegar aqui, ó, o meu minuendo, subtraindo, certo? Se eu pegar aqui o meu subtraindo, somar com a diferença, isso aqui vai me dar o meu minuendo. Então, eu vou fazer, ó, que é o meu subtraindo? 6.429. Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui, turma. 6.429. Somado com a diferença. Quem é a diferença? 6.921. Quando eu somar esses dois caras, tem que dar exatamente o que eu estou procurando, que é que é o meu minuendo, certo? O que está faltando aqui é o minuendo. Então, vou fazer essa conta aqui, ó. Então, perceba que a adição e subtração são operações inversas, certo? Uma a gente consegue encontrar sabendo da outra. Então, vou fazer aqui, ó. 6.429 mais 6.991. Vamos lá. Só fazer a letra bonita aqui. 6.991. Então, vamos com calma aqui, ó. 1 mais 9, 9 mais 1 dá 10. Coloco o 0, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Coloco o 2, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. Coloco o 4, vai 1. Aqui, ó, 6 mais 6, 12. 12 com o que subiu, 13. Então, o número que está faltando ali, o meu minuendo, é 13.420. Quando eu fizer 13.420 menos 6.429, dá 6.921. Então, o número que eu estou procurando é esse cara aqui, ó, 13.420. Beleza? Então, item A, respondido com sucesso. Item B, não é o minuendo que está faltando. Quem é que está faltando no item B? No item B está faltando o subtraindo. O que foi que o professor disse agora? Que se você pegar aqui, ó, o minuendo, que é o que você sabe aqui, que é 15.000, vou botar aqui só min, menos a diferença, vou botar só dif, é igual ao subtraindo. A gente viu no slide passado. Então, só fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Minuendo, 15.000, menos a diferença que é 7.995. Isso vai dar exatamente o que eu estou procurando, que é o meu sinal de interrogação ali, certo? Vamos lá. Então, como eu tenho uma diferença aqui, uma subtração, vou organizar a conta aqui, ó. Vai ser, fazer aqui embaixo, ó. 15.000 menos 7.995. Aí, veja só, vou fazer aquele método, ó. Eu vou tirar um aqui e vou tirar um aqui. Isso vai me dar uma nova conta, ó. 15.000 menos 1 dá 14.999, menos aqui, ó, 7.995 menos 1 dá 7.994. Agora você vai e subtrai, ó. 9 menos 4 dá 5. 9 menos 9 dá nada. 9 menos 9 dá nada. Aqui, ó, 14, já posso fazer direto, ó. 14 menos 7 dá 7. Então, quando eu fizer essa diferença aqui, isso vai dar 7.005, que é exatamente a interrogação que eu estou procurando no item B. Tranquilo? Relembraram direitinho? Adição, subtração. Adição, parcela, parcela, soma. Subtração, minuendo, subtraindo e diferença. Então, lembre da relação fundamental, que a gente vai fazer, vai utilizar muito. Aqui na descrição tem o link de um grupo do WhatsApp, certo? Que eu estou criando para a gente manter contato. Esse foi o primeiro vídeo da live. Primeiro vídeo do curso de Matemática Básica. Próximo vídeo
com questões envolvendo aqui adição e subtração, questões algumas de concurso e outras não, certo? Comentem aqui se vocês querem que eu resolva questões de alguma banca específica envolvendo esse conteúdo. E próximos conteúdos vocês falam também com a banca que vocês querem. Beleza? No mais é isso, são vídeos curtos, a gente vai ficar treinando aqui. Quem treina passa, certo? Vamos melhorar, vamos estudar, vamos devagarzinho que dá certo para todo mundo. Valeu, turma, um abraço, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo e vamos para a próxima questão, para o próximo vídeo. Tamo junto, turma!